ver aí, pessoal, vocês me avisam, tá? Aí, na tela. E ela tá inteira, não tá um pedacinho pequeno. Show, beleza. Então, galera, começando aqui, eu vou me apresentar de novo, né? Eu estava na aula inaugural, mas acredito que alguns de vocês não estavam presentes. Eu sou o professor Gabriel Borowski, eu sou formado em História pela URGS. Aqui a gente tem outra professora, a professora Eduarda, se quiser falar alguma coisa, professora Eduarda. A finaleira que é mais divertida. E aqui no primeiro slide, tá, pessoal, eu coloquei, então, os nossos Instagrams, caso vocês queiram nos encontrar, né, e nossos WhatsApp também. Embora a gente esteja lá no grupo, né, a gente está no grupo do Farol, mas caso queiram chamar no privado ou não conseguiram achar a gente no grupo, porque no grupo tem muita pessoa, vocês podem chamar a gente por esses números aí. A gente está vendo, eu e o Eduardo, de criar um grupo específico para a história. E por que a gente queria criar um grupo só para a história? Porque na nossa ideia a gente vai passar semanalmente para vocês alguns exercícios sobre a aula que a gente vai ter naquela semana, né? Então, hoje a gente vai ter um tema X, no final da aula a gente vai passar para vocês questões sobre esse tema X. E daí, para não ter na outra aula a gente ficar meia hora falando sobre exercícios, a gente criaria um grupo específico para tirar dúvida, né? Para perguntar ou falar, professor, eu li sobre essa coisa, que a gente vai estudar, quando é que a gente vai estudar? Eu não entendi se explica que essa questão aqui ficou meio vaga, então a gente vai criar um grupo da história do Brasil, ok? Ou história geral, a gente está vendo assim se a gente unifica as duas histórias, pelo menos para não criar um grupo de história geral, um grupo de história do Brasil, né? Fica grupo demais, a gente sabe que o grupo às vezes polui muito, né? O WhatsApp de todo mundo. Mas bem, eu já dei um spoiler, né, de como é que vão ser as nossas aulas. Essas aulas vão ser dessa maneira, né? A gente vai mostrar um slide para vocês, a gente vai explicar para vocês, e a princípio, no final de todas as aulas, a gente vai passar uma folhinha, né? Uma folhinha de exercício, um PDF ali, um misto de exercícios de URGS e de Enem, né? E daí, durante a semana, vocês, não muitos também, né? A gente sabe que vocês têm 1000 matérias para estudar, então acho que umas 10 questões no máximo. Daí, durante a semana, vocês podem resolver elas e fazer perguntas ali no grupo, beleza? Tranquilo? Show? Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem sempre nos interromper para perguntar coisas, tá? Para tirar dúvida mesmo, ou até pelo chat, se vocês não quiserem falar. Eu tenho uma dúvida. Mande. É pra gente pegar e responder por onde? Eu vou... A ideia é que eu mande para vocês ali no Classroom um PDF com as questões da URGS mesmo e do Enem, e daí vocês vão responder na casa de vocês mesmo. A gente não vai trabalhar aqui com entrega, então vocês não vão precisar entregar na semana seguinte aquela folhinha respondida, né? É mais para vocês, se vocês tiverem tempo para fazer, se vocês tiverem quiserem dar um foco naquilo, né, e fazer, beleza. Se não, se vocês quiserem focar em alguma outra matéria naquela semana, né, a gente entende que às vezes a gente precisa fazer algumas concessões. Então, não precisa entregar nada, só para vocês mesmo terem isso. Ok? Muito obrigada. Certo. Eu também tenho uma dúvida. Onde? Eu perguntei isso ontem para uma outra matéria, não lembro qual, mas eu queria saber, porque eu sei que a gente não tem previsão de quando tudo está acontecendo em relação à pandemia. No início do cursinho, vocês vão focar para esse vestibular da URGS primeiro? Não que seja só para isso, sabe? Mas se tipo, vai ser primeiro o Enem, coisa assim.
Sim, sim. Pois é, a gente está trabalhando assim com pelo menos eu estou trabalhando com a perspectiva de ir até novembro com essas aulas, né? Ou até passar, né? Dependendo, a gente não sabe como é que vai ser. Mas até ali por junho, mais ou menos, eu pretendo trabalhar as duas coisas bem misturando, um pouquinho de Enem, um pouquinho de URGS, né? Porque a gente vai, querendo ou não, trabalhar de forma cronológica esses assuntos, né? Então, quando a gente chegar numa parte da matéria, eu vou falar, não, cai no Enem dessa forma, cai na URGS dessa outra forma. E daí, claro, quando chegar mais perto, quando a gente tiver confirmação das datas, a gente pode totar um pouco a matéria para o lado que a gente precisar mais. Mas, infelizmente, a gente está meio refém das datas, porque está bem... Sim, não tem nada certo. Tá bom, obrigada. E outra coisa, eu não consegui, infelizmente, trazer para vocês hoje. Eu tive uns imprevistos essa semana, não consegui completar. Mas eu tenho um plano de, na semana que vem, sem falta, mostrar para vocês uma tabela. Sei que parece estranho, uma professora de história mostrando tabela, gráficos, história de matemática agora. Mas uma tabela de quantas questões costumam cair de cada tema, né? Quantas questões caem de contemporânea, quantas questões caem de Brasil Colônia, qual é a previsão, mais ou menos, de quantas questões vão cair na prova da URGS e do Enem. Então, eu vou trazer essas previsões para você na próxima aula. Eu não consegui trazer nessa aula porque, gente, é muita coisa. Eu estou analisando as provas desde 2010 até 2020. Então, tu pensa, 10 provas da URGS, ou seja, 250 questões, e mais 10 provas do Enem, que, querendo ou não, eu tenho que analisar as 45, né? A gente não pode, porque no Enem a história está dentro das ciências humanas, né? Então, tu tem que olhar as 45 para ver se tem alguma coisa de história ali. Então, 45 vezes 10, 450 questões. Nossa, é muita coisa. Eu cheguei até 2016, mas eu quero mostrar para vocês o panorama completo. Eu quero mostrar de 2010 até 2020, o quanto mudou, o quanto a gente pode esperar, né, da prova neste ano. Mas, né, chegando mais perto, a gente te vê, né? Até porque, já vou dar um spoiler para vocês, o Enem, ele puxa mais para a história do Brasil do que história geral, bem mais para a história do Brasil. E a URGS tende a ser bem meio a meio, assim, às vezes até pega mais história do geral do que história do Brasil. Então, isso é bom para vocês terem essa noção, né? O que vai cair mais em cada parte. E, né, essa tabela eu estou fazendo não só para a história do Brasil, né? Eu estou fazendo para todas as histórias. Então, vocês vão poder usar para a aula de história geral, para se basearem, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida mais? Ok. Se ninguém falou, eu vou tomar que sim. Passando aqui. Então, galera, de início a gente vai ter esse slidezinho aqui, que ele vai se repetir em todas as aulas. Tá? Por quê? Não sei se vocês, quem é que gosta de ler livro de fantasia, Game of Thrones, esse tipo de coisa, mas quem lê esse tipo de livro sabe que na primeira página sempre tem um mapa, né? Sempre tem um mapinha nas primeiras páginas para tu se localizar, né? E é para isso que eu sempre coloco a cronologia da história brasileira nas primeiras páginas, ok? Só respondendo o Yuri. Posso englobar a história geral com a história do Brasil na mesma matéria ou melhor separar? Olha, eu acho melhor separar, tá? Até porque a gente está com 2 grupos de professores diferentes, né? Então, para vocês estudarem, eu acho melhor separar. Mas a tabelinha que eu vou passar, ela tem tudo, porque, né, é meio difícil na tabela separar a coisa, mas no estudo eu acho melhor separar. Ok? Voltando aqui para o slide, pessoal. Essa cronologia aqui, ela é bem basicona, ela é bem... Essa aula de história do Brasil. Hoje história geral é nas terças. E essa cronologia ela vai estar em todas as aulas, porque eu queria que vocês se localizassem, né?
Na faculdade de História, a gente evita usar muitas datas, a gente evita usar a cronologia, linha do tempo, porque a gente quer prestar mais atenção no significado dos eventos. A gente quer prestar atenção no porquê das coisas, não exatamente decorar a data. Mas é bom deixar as datas aqui para vocês se localizarem mesmo, né? Vocês chegarem na aula, beleza. A aula hoje é colônia ou é império. Ah, tá, eu estou aqui na matéria. Então é bom para vocês pelo menos terem uma localização na coisa geral. Então a gente tem alguns períodozinhos, né? Uns períodos bem pequenos no início que a gente vai passar bem rápido, mas é importante. Pré-Cabral, ou seja, antes da chegada dos portugueses, né? Antes do, entre aspas, descobrimento, a gente vai problematizar esse termo. Período pré-colonial, que é 30 aninhos, bem pequenininho também, e eu vou explicar depois por que é pré-colonial, se já tinham chegado portugueses aqui. Colônia, que é o maior período da nossa história, quase 300 anos de colônia. Vou pegar o Império durou 70 anos e República a gente está nos 130 anos, e colônia durou 300. Foi um período muito grande. Império, que vai, como eu falei, durar 70 anos, mas vai ter essas 3 divisõezinhas, primeiro Império, Regência, segundo Reinado. E a República, que é o período que a gente tem até hoje, né, de 1879 até hoje, mais ou menos uns 130 aninhos. E a República ela é dividida entre vários pedacinhos também. República Velha, ou Primeira República, Era Vargas, ou Segunda e Terceira República, Populismo, ou Quarta República, Ditadura, ou Quinta República, e República Nova, ou Sexta República, que é os dias de hoje. Vocês podem ver ali que ditadura está como Quinta República também. Isso não quer dizer que tinha democracia, tá, pessoal? Isso a gente vai tratar chegando mais para frente da matéria. Mas república e democracia são coisas que não são exclusivas uma à outra. Pode ter uma república, mas não ter democracia, né? Essa república é um jeito de organizar as coisas, não o que define se tem liberdade ou não. Fernanda, sim, vamos disponibilizar os slides. Todo fim de aula, a princípio, a gente vai largar ali os slides, beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem, tá? Que vocês veem que eu respondo bem na hora, assim, não quero demorar muito para responder. Pode ficar tranquilo, Pedro, que isso aqui tudo vai cair no Classroom. Belezinha. Deixa eu passar aqui. Ok. Mas tá, hoje a aula vai ser um pouco mais introdutória mesmo, né? Vamos falar de alguns conceitos, de algumas ideias, porque não adianta a gente começar a falar de Brasil colônia, chegada dos portugueses, e a gente não entender o porquê que a gente está estudando essas coisas. Então, a aula de hoje começa com uma pergunta. O que é Brasil? Né? Brasil, entre aspas. Bem, o Brasil é um país, né, República Federativa do Brasil, esse é o nome oficial. A gente tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se não me engano, é o 5º maior país em termos de tamanho do mundo. E nesse lugarzinho pequeno, a gente tem 211 milhões de habitantes. É uma estimativa, que o último censo foi uns anos atrás. Mas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que define Brasil? Ou melhor, o que define uma nação, um país? E eu não quero agora perguntas mais objetivas, tipo, Brasil, o que define Brasil é perseverança, é coragem. Não, tipo, o que é um país? O que é um país? Simples, uma pergunta simples. O que é um país? O povo, os brasileiros, podem falar, pessoal. Não existe resposta errada. Só a resposta quase certa. Cultura. Júlia falou cultura, uma nação. Ok. Podem ir falando o que vocês acham que é um país. Pessoas que ali habitam. Boa. Território. Massa. Isso aí, pessoal. Posso passar aqui? Alguns aqui falaram cooperação. Pô, massa também. Cooperação, território, cultura. E eu coloquei aqui isso nos slides. O que define uma nação? O território, a língua que as pessoas falam, a cultura dessas pessoas que é comum,
parecida, né? A Mariana ali falou pessoas com etnias diferentes. E aqui eu trouxe uma citaçãozinha. Eu queria fazer um pequeno comentário aqui, pessoal. Eu sei que alguns professores não gostam de colocar citação nas suas aulas, principalmente cursinho para vestibular, porque é para ser um negócio mais dinâmico. Mas de vez em quando eu gosto de colocar algumas coisas, tá? Para vocês saberem que a gente não tirou isso aqui do nada, né? A gente não está tirando essas informações do ar. A gente está se embasando em pesquisadores. Ok? Mas então o que define o Brasil? O que define uma nação? O que esse cara aqui, o Robson, ou como eu chamo de Robson, ele costuma falar? Critérios simples como a língua ou etnia, ou uma combinação de critérios como a língua, o território, a história, os traços culturais e outros mais, né? Como vocês todos aí falaram. Porém, contudo, entretanto, todas as definições objetivas falham pela óbvia razão de que, dado que apenas alguns membros da ampla categoria de entidades que se ajustam a tais definições podem, em qualquer tempo, ser descritos como nação. E é sempre possível descobrir exceções. O que ele está querendo dizer com isso? Tudo isso aí que vocês falaram que define nação, beleza, pode definir a nação. Mas vocês vão encontrar alguma exceção. Okay? O pessoal falou aí de uma história comum, uma cultura comum, mas pensam, a cultura do Nordeste, do Norte, ela é muito diferente da cultura aqui do Sul, né? Até mesmo da cultura dos povos indígenas, né? Muito diferente da cultura dos colonizadores que vieram depois. A língua, a própria língua, pessoal, a gente tem a língua oficial do país como o português, mas milhares de outras línguas existem, né? Dentro daqui do nosso território. Tem imigrantes que ainda falam suas línguas de origem, né? Tem os próprios povos indígenas que têm suas línguas originárias. Então, por mais que a nossa língua oficial seja o português, existem outras línguas, outras etnias, outras histórias, outras culturas aqui dentro. Então, definir nação como isso é um pouco complicado, mas a gente tenta. Então, o que a gente pode pensar de nação de uma maneira mais concreta, né? O outro carinho, o Anderson, ele fala que uma nação é uma comunidade política imaginada. Imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana. Que significa que as pessoas literalmente inventaram a nação. As pessoas inventam a nação. Mas a nação, ela é limitada, porque ela tem territórios, ela não é infinita, né? E ela, ao mesmo tempo, é soberana, porque dentro dela, ela que manda, o governo que manda, e ela tem poder máximo. É vago? É bem vago, mas é algo que a gente tem que ter na nossa cabeça. Mas o Robson, ali embaixo, ele vai ser mais vago ainda. Ele vai dizer que qualquer corpo de pessoas suficientemente grande, cujos membros consideram-se como membros de uma nação. Então, para o Robson, tu tem que simplesmente se dizer uma nação, e daí tu é uma nação. É muito mais vago, mas o que a gente pode tirar dessas reflexões? O Brasil, assim como todo país, toda nação, é uma construção. Ele é algo inventado, ele foi algo que foi construído ao redor de séculos. E é aí que eu queria chegar. Porque se o Brasil é uma construção, o que a gente vai estudar na história do Brasil? A gente vai estudar como que o país Brasil foi construído, né? Ao redor de séculos, ao redor de muitos processos, revolução, guerra, como é que esse lugarzinho que a gente chama hoje de Brasil, ele foi construído. Ok? Tá aí tranquilo, pessoal? Belezinha? Todo mundo vivo aí? Sim, massa. Então aqui eu vou ter uma reflexão um pouco maior. Muita gente aqui não gosta de história do Brasil, eu sei, o pessoal tem um preconceito muito grande com a história do Brasil, por muitos motivos. Né? Até dentro da história, o pessoal não curte muito a história do Brasil. Isso é porque está muito perto da gente, né? Quando a gente olha, por exemplo, história do Império Romano, história, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, é algo que está mais distante, é algo que tem um aspecto até meio místico. É um negócio muito
impressionante. Nossa, Império Romano, Segunda Guerra Mundial, coisas impressionantes. Como a Ana Reis falou também, Complexo do Vira-Lata, tem bastante isso também. A gente acha que a nossa história é menos importante, às vezes, né? Mas eu acho que o grande ponto é que a gente está meio habituado com a história do Brasil, né? Pra gente não tem muita graça, a gente vive com isso aqui o dia todo. O que eu vou aprender de novo quando eu estudo história do Brasil? Já virou meio tema batido. Okay? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso que dá à história do Brasil seu charme. Porque é algo que é próximo da gente. Como pelo menos para mim, né? Eu sou professor de história. Como é legal a gente estudar um tema e perceber que a gente está estudando o nosso quintal, algo que aconteceu com nossos familiares, nossos antepassados, né? Aconteceu literalmente na nossa frente, né? E isso é muito legal, né? Isso é muito interessante. Porque, vamos pensar aqui um exemplo. Provavelmente nenhum dos nossos avós, bisavós, lutou na Segunda Guerra Mundial, ou em algum desses grandes eventos. Isso é algo que está muito distante. Mas, certamente, essas pessoas, essa família, participaram de eventos históricos aqui. Né? Então, isso está muito mais próximo, e é isso que eu acho fascinante assim, na história do Brasil. Já vou dar um spoiler, tem um evento que eu gosto muito, que a gente vai aprender nas próximas milhares de aulas, assim, que é o movimento da legalidade, que, spoiler, durante poucos dias, quase que o Brasil entra em guerra civil na década de 60 e quase que Porto Alegre é bombardeada pelo exército brasileiro. Daí tu pensa, tu vai estudar isso e tu olha, poxa, as ruas que eu ando, elas estavam sendo movimentadas há 40, 50 anos atrás por causa de uma quase guerra. É interessante tu ver que a história está mais perto do que a gente imagina, né? E é por isso que eu acho que a história do Brasil é tão interessante. Okay? Eduardo, quer falar alguma coisa? Isso é massa, pessoal. Isso é uma coisa que vale para toda a história. A gente olha a história muito como mudanças, mas a história também é continuidades. Tem muita coisa que muda, mas tem muita coisa que permanece igual. Então, às vezes, quando a gente quer olhar a origem do jeito que a gente pensa hoje, a gente tem que voltar lá atrás. É por isso que a gente estuda coisas tão antigas, às vezes. O pessoal pensa, pô, por que eu tenho que estudar Brasil Colônia? Por que eu preciso estudar a Grécia Antiga? Porque essas coisas, elas estão vivas hoje. Não, a história, ela é antiga, mas ao mesmo tempo ela é atual. Ela está viva hoje. Então, isso que é algo que a gente tem que ter noção, não só a história do Brasil, né, mas em toda a questão da história. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente também encontra certos desafios quando a gente vai tratar de uma história muito próxima da gente, que é o desafio de que as pessoas que a gente conhece, pessoas mais velhas, viveram parte dessa história. Então, todo mundo aqui já deve ter conhecido alguém que falava: ah, mas o meu avô estava vivo e ele disse que não era bem assim. Ah, o meu pai falou que os professores na escola ensinam errado, porque ele estava lá e ele viu. E eu acho importante trazer essa reflexão, porque história não é só ver as coisas. História, ela é investigar, ela é pesquisar. Puxando um pouquinho para o grego de novo, história é uma palavra grega que significa isso, investigador, investigar. Ok? Então, do mesmo jeito que quando acontece um crime, tu não ouve apenas uma testemunha, tu tem que ouvir várias testemunhas, tu tem que ver as provas, né, o que elas apontam, a história também é isso. Tu não pode simplesmente ouvir uma pessoa e dizer, beleza, essa é a história. Tu tem que cruzar isso com a vivência de outras pessoas, de documentos, de fontes, de filmagens, e para ver o que realmente aconteceu. Então, gente, por isso que
história está dentro das ciências humanas, porque é uma ciência. Não é achismo, não é simplesmente a gente lê o negócio e agora a gente reproduz. Não, a gente pesquisa, a gente cruza essas informações e a gente está mostrando para vocês conhecimento científico. É conhecimento científico mesmo, tá, pessoal? Então, isso eu acho muito importante a gente frisar. Porque a gente vai chegar aqui numa parada mais recente, nas próximas aulas de século XX, Brasil República, e vocês vão vir, sim, com algumas concepções de senso comum, né? E a gente tem que mostrar que algumas coisas não se compreendem apenas com o senso comum, ok? Só um adendo, pessoal. Todo mundo aqui respondeu a chamadinha. Se não responder a chamadinha, responda a chamadinha. Deixa eu copiar aqui a chamadinha. Colando agora a chamadinha. Respondam. É para responder, é obrigatório. Tá, beleza. Gente, eu sei que alguns de vocês estavam na aula inaugural, mas eu só quero passar rapidamente sobre alguns pontos. Tá? O Brasil, então, é esse lugarzinho aqui, bem na direita. Pode responder 2 vezes, Amanda. O que importa é responder. O Brasil é esse paísinho, esse lugarzinho aqui na direita, né? Que foi povoado ali por 15 mil, 12 mil anos antes de Cristo, e é aí que chegam, né, os povos originários, os povos indígenas. Como eu falei na aula introdutória, foram povos não homogêneos, eles eram descentralizados e tinham uma diversidade cultural e linguística muito grande. Não deu muito tempo para expandir isso na aula, né, mas é legal fazer a comparação com a Europa, por exemplo. Quando tu olha para a Europa, tu não vê uma coisa só. Tu sabe que, bem, tem francês, tem português, tem espanhol, tem alemão. É uma galera muito diferente. E se tu tenta colocar isso tudo num balaio só, fica muito ruim, né? Fica um negócio meio tosco. Então, a gente não deve fazer isso também com as populações originárias. O mesmo vale para as populações que vieram do continente africano, né? O pessoal junta tudo isso no mesmo balaio. Não é um balaio. São culturas extremamente complexas, diversas pra caramba, e que têm suas culturas próprias, suas línguas próprias, e por aí vai, ok? Mais um pouco reforçando a questão do nome indígena, não índio, povo, aldeia, não tribo. Isso não é regra, mas hoje em dia a gente já fala algo mais. Reforçando também a minha questão do cidadismo, não tinha Brasil, sempre essa Brasil que era com cultura, uma leitura mais nada, mas sim com as caras corretas. E como os não salários, né? Aqueles que viviam as casas corretas, então os povos indígenas, eles fixavam a residência no lugar, eles faziam a aldeia, eles caçavam, tratavam, tinham os recursos naquele lugar, e daí eles se mudavam. Não era tão recorrente, eles entravam na geração, eles tinham esse tipo de vida. Aqui, esse mapinha que eu mostrei na aula inaugural sobre os maiores regimes do Brasil no Rio Grande do Sul. Eu não falei legalmente sobre os regimes, que isso aí vai entrando na parada mais história da Latina, né? A história do continente americano. Quando o pessoal da história viajar nas investigações, a acordação norte-americana, eles vão falar dos índios, dos maias, das persas, que mais ou menos parecia que a gente não tinha hoje, meio que uma confederação, mas nós, eles iam centralizados da forma que eu falei na aula inaugural, ok? Eu sei que as pessoas não podem fazer perguntas na aula oral, então tem que fazer perguntas também se tiver algum momento. Aqui algumas características dos PIs, mas não vão para mim, né? Mas eles ficam mais vulneráveis aos consumidores a entrar em contato com boas portugueses. E os dirigentes ficam mais pudor, então eles demoraram
os portugueses, porque demoraram a entrar no país, né? E aqui os bolivianos um pouquinho, porque eles são mais perto do Brasil. Eles mais ou menos precisam, né? Eles viviam aqui na região do sul, do Uruguai, pedaço da Argentina, e é bem comum os churrascos desses povos. A gente conhece bastante. Pessoal, eu coloquei essa imagem no slide, porque eu achei muito interessante. Ele é um indígena que faz a sua cultura tradicional e ele está usando o que aparentemente ele tem no celular. E a gente tem que quebrar essa percepção de que o indígena ele se define por aquele modo de vida usando equipamentos. O indígena realmente ele é um povo, é uma cultura, e ele se adapta como nós adaptamos, né? Como nós brancos, descendentes de colonizadores. E do mesmo jeito que a gente hoje não se veste, não se comporta como uma cultura, eles também vão fazer isso, eles vão para a tecnologia moderna. E eles também não vão só usar roupas cerimoniais, porque a gente usa só roupas cerimoniais, né? A gente usa as roupas tradicionais, pensar aqui no sul. Roupa tradicional, a gente usa no dia a dia, roupas tradicionais cerimoniais. Então, quebrar esse estereótipo de que algumas pessoas grandes, assim, no meu favor, falaram que a pessoa se desenvolve desde esse caminho. Não, se desenvolve desde esse caminho. A pessoa continua sendo indígena para sempre. Que acontece que a cultura indígena se adapta também. Esses dias eu fui no TikTok, umas coisas lá. É legal isso, né? O pessoal e acaba usando isso como jeito de divulgar essa cultura, né? Você vai ver as redes sociais, essa produção é legal. Eu faço um TikTok só de músicas por lugares. Minha seria um pouco, mas não pode. Eu não tenho que as pessoas dos povos e etnias, que realmente são milhares. Não deixa eu falar. Quem quiser, pode falar agora.
Desculpa nisso aqui, só um disclaimer aqui. Eu levei a minha cadela para fazer uma cirurgia hoje, ela tá toda mal aqui, tava vomitando aqui, fazendo um monte de coisa. Então eu tive que dar uma olhada nela, porque ela tava tendo um treco. Mas ela tá bem. Mas, pessoal, porque, tipo, dependendo do local onde tu estiver, né, o ângulo das estrelas é diferente, né, a constelação, ela vai aparecer diferente. Por isso é que os primeiros navegadores lá, eles vão se basear sempre pela estrela, né, sempre pelo céu. E uma coisa muito interessante é que, agora eu não lembro agora exatamente da constelação, mas os grandes mitos indígenas, se não me engano, Tupi-Guarani, era de duas onças que guerreavam no céu conforme o ano ia passando. E se descobriu depois que era um movimento das estrelas que estavam aqui, que eram visíveis a partir do hemisfério sul, né? Então, tipo, do jeito que as constelações se mexiam, elas iam para um lado e iam para o outro. Então, se criava essa ideia, né? Então, é interessante pensar que as constelações que a gente pensa hoje são constelações do hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, a gente tem outras constelações, né? Então, a gente acaba tendo essa outra visão, né? Outra perspectiva. E só fazendo um último comentário, que eu coloquei entre outros, porque dentro dos tupis tem, assim, ó, centenas de ramos, né? Que nem o Luiz falou, tupi e G são troncos linguísticos. Dentro desses troncos tem ramos, né? Tem famílias. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tamoio. Dentro dos G, tem os mais famosos, são Chavantes, Caigangues, então eles estão dentro do grupo dos Gs, mas são tribos, são povos específicos, né? Importante trabalhar essas diferenças. Mas, enfim, vamos tentar. A gente tem 10 minutos, tá, pessoal? A gente não está atrasado, isso aqui era previsto, que a gente ia falar um pouco mais de coisas abstratas hoje. Mas vamos tentar entrar um pouco na matéria que vai ser o foco da próxima aula, que é Brasil Colônia. E aqui a gente vai voltar aqui no primeirinho para relembrar o que é. Brasil Colônia eu coloquei nessa aula tanto o período pré-colonial quanto o período da colônia mesmo. E o período pré-colonial, ele vai ser um período quando eles já tinham chegado no Brasil, mas a coisa não estava tão organizada do jeito que vai estar depois. Mas tá. Conquista e invasão da América. Esse nomezinho aqui, às vezes, ele deixa o pessoal meio confuso, porque a galera não costuma ouvir isso, né? Costuma ouvir descobrimento. Mas hoje em dia as pessoas do curso de história, né, os pesquisadores, preferem essas duas palavras. Porque descobrimento, ele dá a ideia de que, o território era vazio, né? Que não tinha sido povoado, que não tinha sido encontrado. E outra que talvez quem estava aqui não mereceria ter esse território, né? Que é tudo errado, né? A gente sabe que tinham muitas pessoas aqui vivendo no continente americano, tá nos muito próximos slides, mas
Spoiler, tinham mais ou menos 100 milhões de pessoas no continente americano nos anos 1500, é a estimativa, né? Pra você ter noção, isso é 1/4 de toda a pessoa no mundo naquela época. Então, 1/4 da população mundial era ameríndia, né? Era povo indígena. Então, era gente pra caramba. Não foi um descobrimento, foi uma conquista ou invasão, né? Dependendo do termo que queira usar. Mas vamos tentar imaginar por que essa galera veio para cá. Isso aqui eu vou vazar um pouquinho para a história geral, mas é importante a gente falar isso porque o resto do mundo estava envolvido com isso tudo. A gente tinha na Europa um movimento chamado de Renascimento, que era um movimento que pretendia resgatar alguns valores antigos. Valores gregos, valores romanos, que durante a Idade Média o pessoal se afastou bastante. Mas, além disso, a gente teve uma grande revolução dentro da religião. A gente tem um carinha chamado Lutero, que ele vai ir contra a grande potência religiosa da época, que é a Igreja Católica, né? Resumidamente, a Igreja Católica, na Idade Média, mandava em todo o continente europeu, era a única religião possível. Se tu não era católico, tu era queimado, então tu não tinha outra opção. E o Lutero chegou e falou, não, tem outra opção sim. Tem uma opção B, opção C, opção E, e dá para ser de outra religião. Cristã ainda, né? O Lutero ainda era cristão, mas de outras denominações. Isso a gente chama de reforma. E a igreja respondeu de uma outra forma. Ela respondeu, beleza, tu quer tirar nossos fiéis da gente? Então vamos catar fiel em outros lugares. Né? Então a igreja foi para o continente asiático, para o continente africano e também para o continente americano procurar fiéis. Além disso, na Europa a gente tinha surgindo um lance chamado de absolutismo e mercantilismo, que era o modo que as pessoas se organizavam politicamente naquela época. Absolutismo é a vibe política do negócio. É a vibe econômica do negócio. E daí eu não vou entrar nisso, né? Porque senão eu vou estar roubando. Porque para tu pôr em prática o absolutismo e o mercantilismo, tu precisava de ouro, dinheiro, e não pouco. Muito ouro, muito dinheiro. E onde é que eles achavam isso? Acharam aqui nas Américas. Okay? Mas por que eles foram para cá? Por que não foram para outro lugar? Sei lá. A Europa ela tinha a prática de conversar com a Ásia, com o continente asiático, através do que hoje a gente chama de Oriente Médio. Né? Mas, ali no final dos anos 1400, a gente vai ter a invasão de Constantinopla pelos turco-otomanos. Okay? E os turco-otomanos, eles basicamente vão fechar essa portinha. Tu vai ter que encontrar outro meio de chegar lá na Ásia. Então, o meio que eles viram foi, bem, vamos contornar a África, né? Vamos pelo marzinho, vamos dar a volta na África. Falei que eles são absolutismo e mercantilismo, mas é basicamente a mesma coisa. Quem é que foi precursor nessas duas empreitadas, né? A gente teve duas grandes potências, que é Portugal e Espanha. Hoje é meio estranho pensar Portugal e Espanha como grandes potências, porque hoje elas não são grandes coisas. É um país que, depois dos anos 1700, 1800, eles decaíram bastante. Não decaíram no quesito deles, mas outros países se sobreporam a eles. Né? E dois nomezinhos importantes para a gente lembrar é o do Cristóvão Colombo e o Tratado de Tordesilhas. Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a chegar aqui nas Américas em 1492. Ele era italiano, mas ele estava trabalhando para a Espanha, por isso que a Espanha foi a primeira potência que chegou aqui. E ele estava chegando aqui completamente perdidão das ideias, porque ele pensou, bem, eu quero chegar na Índia, eu posso contornar a África, mas eu posso dar a volta no mundo também, né? Que é uma outra ideia que podia ser interessante. Até porque, nesse momento, a volta da África, o contorno do continente africano, estava quase todo na mão dos portugueses. Então, a Espanha queria um outro caminho, né? Porque senão eles iam bater nos portugueses e ia dar uma confusão.
em 1492, ele achou alguma coisa. Não achou o continente asiático, mas achou a América, né, o continente americano. Detalhe, ele ainda achava que era a Índia. Ele morreu alguns anos depois achando que ele tinha chegado no continente asiático. Ele não sabia que ele tinha chegado no novo continente. Então, só muitos anos depois que se entendeu que, esse pedaço de terra que ele chegou aqui é outra coisa completamente diferente. Mas quando se percebeu que isso aqui era uma coisa diferente, quando se percebeu que isso aqui era um lugar novo, entre aspas, né, novo para eles, Portugal e Espanha já sentaram na mesinha e falaram, beleza, a gente não sabe direito o que tem lá, mas tem. Então, para não dar problema, vamos dividir aquilo que a gente talvez encontre no futuro. E aí que entra em voga o Tratado de Tordesilhas. Isso é algo que muita gente fica em dúvida. Pô, como é que eles dividiram as coisas que eles descobriram se Portugal só descobriu depois? Mas é que eles fizeram essa divisão prévia justamente para se preparar. Então, o que a gente descobrir até tal lugar é nosso, depois é de vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo... Cadê? Eu estou pulando muito coisa aqui, mas... isso aqui, pessoal, ignorem o texto, mas essa linha aqui que vocês estão vendo é a linha do Tratado de Tordesilhas. E é mais ou menos ali de Belém do Pará até onde hoje é Laguna. Então, vocês veem que boa parte do Brasil fica de fora de Portugal. Né? Então, aqueles que escolheram ali, fronteira, território, isso que define o Brasil, isso faz a gente pensar. O Brasil, naquela época, era outro Brasil que não era o Brasil de hoje. Né? Por que o Brasil hoje é diferente desse Brasil que a gente está vendo no slide? Né? Por que cresceu? Por que mudou? Isso é aquela construção que eu falei para vocês no início da aula. Ok? Voltando. Tá. A parte das ilhas. Então, eles já dividiram o mundo que eles iam descobrir em duas partes. Parte 1 para Portugal, a parte inicial, e depois a parte da Espanha, que acabou ficando com a maior parte, né? Porque Portugal não imaginava que ia ter tanto território assim para ser descoberto. Ok? E um dos motivos pelos quais os portugueses e os espanhóis investiram bastante aqui na conquista e na invasão das Américas é porque eles queriam essas várias coisinhas que estão aqui no slide. Mão de obra e matéria-prima. Eles queriam explorar o território, explorar a matéria-prima, o ouro, a monocultura, também o cultivo de coisas que não cresciam normalmente na Europa. E também queriam esses minerais que aqui tinham em maior abundância do que no continente europeu. E, é claro, né, a mão de obra, porque lá eles poderiam empregar alguns camponeses, empregar suas populações, mas eles queriam mais, eles sempre queriam expandir isso. Mas, apesar de ser iniciado por Portugal e Espanha, né, outros países começaram a entrar nessa vibe também. Principalmente Inglaterra, França e Holanda, que vão ser nomes que vão aparecer bastante nas próximas aulas. Okay? 9h58. Vamos finalizar aqui com esse mapinha, tá? Esse mapinha é um mapinha... 9h58 não, 8h58. Esse mapinha é um mapinha estimado de como era o continente americano antes da chegada dos europeus. E aqui estão os grandes troncos linguísticos, né, pessoal? Não tinha uma fronteira onde tinham esses desenhinhos. Eram os grandes agrupamentos de pessoas antes da chegada dos europeus. E aqui, depois da chegada dos europeus, aqui é a América no século XVIII, lá pelos anos 1700. Vocês podem ver que muita coisa mudou, e principalmente a diversidade ela é ignorada, né? Os portugueses pegaram um baita pedaço e os espanhóis pegaram outro baita pedaço. Ali em cima em amarelo é o que a Inglaterra pegou e em vermelho o que a França pegou. Então, diversidade, milhares de povos com língua diferente, não nem aí para isso. Agora eles unificaram isso, chamaram o lugar que eles controlavam de Brasil ou de
América Espanhola, né? As 13 colônias, que é o que os Estados Unidos era chamado, e colocaram tudo isso no mesmo balaio e geraram esse embrião de mundo que a gente tem hoje em dia. Pessoal, eu vou parar por aqui, que ficou bem corrida essa segunda parte da aula, tá? Vocês podem fazer perguntas, né? Se bem que eu acho que agora começa a próxima aula. Eu vou criar um grupo para vocês ali no WhatsApp e vou postar no grupo do WhatsApp maior, beleza? Essa semana a gente não vai postar exercícios para vocês, eu acho. Vou esperar para dar na semana que vem, que a gente acabou não vendo tanta matéria, mas logo a gente vai postar esses slides aqui. Tranquilo? Certo? Primeira aula de História do Brasil, tomaram um susto, acharam muito chato, mas semana que vem a gente está aqui de novo, tá? Tem mais, tem uma boa aula agora, a próxima matéria que eu não lembro qual é. E